Me acompanha. Pessoal, conforme eu falei, estou recebendo aqui o Felipe Franco, né? Muito conhecido nas redes sociais, pelo trabalho que ele realiza no esporte, por tudo que ele defende. Então, nós vamos bater um papo hoje aqui, né, Felipe? Sobre tudo, né? Super ansioso aqui para bater esse papo com você, governador. Vambora. E o Felipe, todo mundo já conhece, é campeão de fisiculturismo, mas também tem muitas coisas na área de vida saudável, enfim, na área dos atletas que ele defende. Por isso ele resolveu agora ser candidato a deputado estadual, para poder levar as suas ideias, né, e ter mais força como deputado para poder expandir isso para todo o estado. Não é isso, Felipe? É isso, eu tenho um trabalho já que eu fiz como vereador, né, na parte de municipal e agora a parte estadual aí para poder agregar mais valores nas cidades aí. E, Felipe, como é que você começou aí? A primeira vez na tua vida que você falou, vou seguir esse caminho do esporte. Quantos anos você tinha? Ó, pro esporte mesmo eu joguei bola, né? Fui federado, joguei um pouco de futebol de campo, salão, aí tentei as peneiras. Eu vi que minha estrelinha não tava brilhando muito, eu falei, pô, será que eu tenho que ser jogador mesmo? Mas eu tentei, joguei bem mesmo. Mas tinha os valores agregados em relação a peneira, ao padrinho, então tinha uma dificuldade. Minha família sempre foi, assim, de uma renda bem curta, assim, sempre exata, né, no caso. E eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu já fazia musculação, porque meu pai treinava e eu queria ganhar corpo pra, tipo, ter jogar capacidades físicas, né? Melhorar a força, explosão e assim por diante. E aí eu vi que eu tinha uma genética mais privilegiada. E eu vi que eu ganhava massa muscular rápido. Falei, pô, muito legal isso. E aí eu comecei a querer entender um pouco mais do corpo. E aí aos 17 anos, quando eu terminei a escola, eu já fui pra faculdade. Comecei a educação física e me apaixonei, assim, pelas matérias. Porque normalmente na escola a gente tem um pouco de afastamento em algumas matérias que a gente não curte tanto, né? É verdade. Então, assim, é algo até que eu falo, às vezes, acho que se a escola tivesse alguma coisa voltada nessa relação do ensino, que você tivesse algo ali que te desse mais vontade, talvez ajudaria até o ensino, né? Não sei, tô falando aqui, E você está falando algo importante, viu, Felipe? Porque quando a gente vai para os países desenvolvidos, você percebe que os países caminharam no ensino médio para o ensino técnico, que basicamente é ali, no primeiro ano do ensino médio, você vê a aptidão que você tem, se é para exatas, se é para humanas, e a partir daí seguir uma trilha de formação para você sair do nível médio já com habilidade. Olha, eu gosto mais de humanas, eu quero ser técnico disso, eu gosto mais de exatas, ou seja, e no caso como o seu, essa questão como atleta, a questão do esporte, olha, por aí que eu quero saber, eu quero preparar ou ser um atleta, ou quero cuidar de atletas, né? Profissionalizar. Então você está tocando num ponto, né? Assim, você teve falta disso no teu ensino médio, né? Sim, exatamente, porque você acaba ficando preso no que a gente tem ali, realmente, nas matérias. Ensino geral, né? Exato, e eu sempre fui, assim, proativo, atleta, sempre quis jogar bola, fazer todas as atividades. Então eu falava, pô, eu acho que eu quero fazer educação física, mas tinha aquela dúvida, será que eu fazer ou não? Mas me apaixonei pela musculação, falei, cara, não tem ninguém que toca musculação de verdade nisso. E aí eu me apaixonei pelo fisiculturismo também. E aí você já foi se profissionalizando e já ganhou seu primeiro campeonato jovem, né? Aos 19 anos, entrei pro fisiculturismo, categoria júnior, que era de 19 a 21. E não ganhei, né? Eu demorei 6 anos para me preparar para ganhar um campeonato, mas não foi fisiculturismo, foi o Garoto Fitness. Então foi um campeonato que tinha mais a ver com o meu corpo, que é o que eu podia investir naquela época em relação a treinamento, suplementação e uma série de outras coisas. Então acabou vindo não do fisiculturismo. Entendi. Depois foi Garoto Fitness. Foi Garoto Fitness, E aí depois você fez os campeonatos de fisiculturismo ou não? Isso, aí eu dei a continuidade porque eu comecei a ter mais entendimento, já tinha uma parte de fisiologia mais aguçada com a faculdade, comecei a entender um pouco mais da área. Falei, pô, eu acho que agora eu vou começar a praticar, né, tudo que eu tenho realmente na teoria e colocar em prática. Então aí eu comecei a ter um desenvolvimento melhor do corpo e fui para cima do fisiculturismo. E você acha, por exemplo, nas escolas, né, estaduais, você que pretende ser candidato a deputado, ou melhor, você que pretende ser deputado estadual, né? Você acha que dá para levar um pouco mais essa coisa do esporte, tentar identificar, seja talentos no esporte, ou seja aquelas pessoas que querem seguir profissionalmente no esporte, você acha que tem que identificar ali no ensino médio, melhorar os cursos de educação física? O que você pensa em relação a isso? Em relação à educação, eu acho que, assim, Rodrigo, falta também um pouco de incentivo em relação à parte de foco, disciplina, toda essa parte de superação. Porque, assim, a gente na escola realmente a gente passa por situações ali que você pega e só quer passar de ano. Então você acaba não levando muito as coisas a sério. Se você pegar aí a molecadinha de 4, 6, até 8 anos, não tem educação física nessa área. E o desenvolvimento da criança, ela precisa realmente ter já isso aguçado já de pequenininha. Então, assim, acho que às vezes
pode fortalecer um pouco mais essa parte da educação física com algo disciplinar ali que te motive a ter a superação, motivação, disciplina, execução, foco, uma série de situações onde coloque o aluno para pôr um pouco mais de pensamento, raciocínio, tem um direcionamento de base desde pequenininho, né? Acho que despertar essa questão do esporte, né? Porque isso, de alguma maneira, dá disciplina a ele, né? E afasta ele das drogas, né, Felipe? Acho que isso é muito importante, Com né? certeza. Alguém que olha, observa que a vida saudável é uma vida melhor, né? E talvez nessa faixa etária, onde você precisa começar a ter essa semente plantada, né? Da vida saudável, do esporte, como algo importante para a disciplina e para seguir a sua vida, né? Com certeza, ainda mais hoje com a rede social muito em expansão, é muito fácil o contato visual com a rede hoje e chegar próximo de várias coisas, tanto para o bem quanto para o mal. Então acho que a molecada ficou muito em cima da rede social hoje em dia e não quer saber de mais nada. Todo mundo acha que vai ser influencer, todo mundo acha que vai ser famoso. Então aí isso acaba pegando um lado mental também, né? Então a gente sofreu recentemente aí algo que mexeu muito com o lado psicológico. A gente tem que lidar muito com isso e forçando realmente o incentivo à atividade física no geral, né? Acho que a pandemia, quando todo mundo teve que ficar em casa, né, se distanciou das suas relações sociais, tudo isso mexeu muito com a cabeça de todo mundo. Talvez tenha provocado mais sedentarismo ainda, né? E é hora da gente voltar com tudo em relação ao esporte, para que as pessoas possam ter uma vida saudável. Como deputado, por exemplo, a gente tem em São Paulo alguns projetos importantes, né? O voucher para a academia do idoso. A gente pega um idoso de baixa renda e oferece para ele fazer uma academia, enfim, poder praticar um esporte pago pelo Estado, né? Nós precisamos expandir esse programa. Mas talvez sair até dessa questão do idoso e expandir para toda a população de baixa renda, que às vezes não consegue frequentar uma academia e com essa ajuda e esse empurrão do governo, pelo volume, as academias vão receber esse pessoal de braços abertos. Você não acredita nisso? Eu acredito nisso, tanto é que um dos nossos projetos realmente descrito e a gente fala realmente desse incentivo não só da terceira idade, mas pessoas que têm baixa renda em si nesse programa, porque isso ajuda muito a pessoa, às vezes, ter um incentivo a mais, porque eu acho que o ser humano, hoje em dia, o povo está muito sofrido. Então é difícil daquela pessoa, às vezes, acreditar que a atividade física vai poder transformar alguma coisa na vida dela. Porque ela pega o ônibus de manhã, ela pega o ônibus lotado, ela passa por toda a situação do dia a dia, ela cuida da casa, tem filho, tem isso, tem aquilo. Aí quando você fala que tem que fazer 30 minutos de atividade física por dia, ela fala que não aguenta, né? O ser humano não é uma máquina. Então, se a gente não tiver um incentivo onde que realmente o Estado possa apoiar essas pessoas para ter o primeiro contato, fica mais difícil ainda, sabe? Então, quantos porcentos hoje a gente tem de pessoas que não praticam? Acho que 50%, metade da população hoje não pratica nenhum tipo de atividade física. E às vezes fica sem disposição, né? E não sabe que começando a dar os primeiros passos, né? Praticando um pouco de atividade, a disposição vai melhorar, ela vai fazer tudo com mais disposição e vai fazer bem para a vida dela, né? Acho que a atividade física é dar esse primeiro empurrão, esse estímulo para que a população deixe de ser sedentária e a pessoa possa começar a fazer alguma atividade até para ter mais qualidade de vida. Não, sem dúvida. Vai mexer com a autoestima dela, com a parte da sensação mesmo de proatividade. São coisas que realmente façam com que as pessoas comecem a ter outros olhos para tudo aquilo que ela vive. Então, o que acontece? Às vezes, uma pessoa ela é tão focada naquilo que ela já tem, que acaba aquilo ali fica fazendo até mal para ela, porque ela só acaba englobando tudo que é ruim, ela acaba incentivando o negativo. E não enxerga, às vezes, o que tem por fora, tirar ela daquela bolha. Até mesmo pelo fato de estar desacreditada com ela mesma. Então, a musculação, a atividade no geral, é transformadora. Então, acho que esse incentivo é muito interessante para que a gente dê continuidade, para que as pessoas tenham esse primeiro contato e enxerguem que realmente ela pode ser uma pessoa melhor, não só como a parte estética, fins de saúde e realmente na parte de proatividade da vida dela, né? Sem dúvida. Você sabe, Felipe, que quem esteve aqui na semana passada foi o delegado Bruno Lima, né, que é seu amigo. O Bruno agora é candidato a deputado federal e o Bruno deu muitas ideias para mim sobre a questão da proteção ao animal, né, que ele Sim. é um grande defensor disso, enfim, um dos pioneiros no Brasil. E muitas das ideias do meu programa de governo foi o Bruno que me deu, assim como algumas ideias nessa área de esporte, né? A gente está aqui ansioso para tê-lo como deputado estadual e eu espero ser governador nos próximos 4 anos para a gente poder trabalhar juntos, né? Estimular aqui São Paulo a ser um estado
que combata o sedentarismo, que mostre à sociedade, seja as crianças, seja a população mais velha, que é fundamental a prática de esporte para ter uma melhor qualidade de vida. E você pode contribuir muito lá na Assembleia pela tua experiência própria, né, pelo que você viveu e pelo que você conhece desse setor. Cada vez mais a gente precisa de gente que entenda desses assuntos para compor as políticas públicas de São Paulo, né? O Brunão é um parceiro meu já antes da política, né? Foi ele que praticamente me deu esse link assim, em relação ao político. Falou, cara, vou sair para a parte de candidato a deputado estadual, queria ver o que você acha disso. A gente conversou de amigo mesmo. Falei, cara, quando a gente escuta de política, a gente remete tantas coisas, né? Tantos sinônimos relacionados, e que eu fiquei um pouco assustado. Mas eu falei, pô, se é um cara que é do bem, um cara que eu acredito, uma pessoa que eu sei que realmente ele pode fazer o melhor, eu falei, cara, eu acho que eu tô junto nessa missão aí, ainda mais quando fala de animal, né? Então, acho que hoje o ser humano que não gosta de um animal, de um cachorro, assim, fica até meio estranho, né? Com a situação que a gente vive hoje em dia, né? É verdade. Então, eu introduzi em 2018 como assistente especial parlamentar, defendendo a bandeira do esporte, mas cuidando também dessa parte de proteção. Fiz uns resgates. Eu falei pro Bruno, irmão, na boa, eu acho que eu vou ter que ficar fora dos resgates, porque eu quero bater nesses caras. Dá raiva, né? Mas muita tem que conter raiva, a raiva e cuidar dos animais. Exato. Então eu falei assim, eu acho que é melhor eu ficar um pouco afastado, porque eu não aguento ver esses caras batendo nos animais, mano. Não, é muito triste, né? Eu adoro pet, viu? Eu tenho, Felipe, 4 cachorros, 2 coelhos e um gato em casa. Nossa, né? 2 3 coelhos. filhos, você imagina, né? Lá em casa eu falo toda hora isso, né? Todos esses animais são diferentes, mas eles não brigam entre si, não. Eles convivem muito bem, né? Como é um pouco a sociedade de São Paulo, né? Aqui veio gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. A gente pensa diferente, mas a gente trabalha junto aqui, porque a gente em São Paulo se respeita, né? Isso aqui é o segredo do sucesso aqui do nosso estado. Ah, legal. Eu tive 2 coelhos também, o Juscelino e a Cecília. Tem nome os seus coelhos? Uma cachorrinha chama Cecília. Agora os coelhos, um é a Carlota e o outro, a gente achou que ele era macho. E ele chamou Corinthians o tempo inteiro, né? Aí agora ele chama Amélia. Nossa, que engraçado. Não, coelho é muito bom, muito engraçado. Mas eu acho que assim, essa importância relacionada à bandeira animal, ao Bruno que é o pioneiro, acho que é algo que a gente tem que realmente dar continuidade aí, poder ir trabalhando. Acho que são temas, né, Felipe, da evolução da sociedade, Sim, né? sim. A sociedade vai evoluindo e aí ela começa a perceber o respeito aos animais, que isso é fundamental, a questão do esporte para a qualidade de vida, né? A gente olha os países desenvolvidos, eles levam a educação e esporte juntos, né? Como um estímulo de disciplina, de conquista, de busca do sucesso. Então, acho que tudo isso é importante, né? E o Brasil, e aqui em São Paulo, onde a gente tem o estado mais desenvolvido, a gente precisa começar a plantar essas sementes, a reforçar coisas que estão aí, justamente para a gente ter uma sociedade cada vez mais avançada. Legal. Sabe que eu tenho um pouco de curiosidade, assim, Rodrigo? Eu trabalhei um pouco também no setor de DGPAR, na Secretaria do Esporte. Fui diretor lá, tudo, que eu fui encaminhado para fazer uma atuação do trabalho em relação ao esporte, olhar esses negócios de emenda, tudo. E assim, tem algum planejamento para a Secretaria do Esporte? Porque eu lembro que em 2020, quando a gente entrou, a gente estava passando por uma questão emergencial. Difícil, E eu acho que, se eu não me engano, os valores de atuação na época eram de 840 milhões que eram destinados para lá e de repente virou 240, diminuiu muito porque tudo foi para o lado. Entendo também essas questões, mas você acha que assim, a emenda hoje, como deputado, que você já foi deputado estadual, federal, está no governo, você acha que essa parte de emenda ela tem algo que possa ser melhorado? Porque eu entendo que, pelo tempo que eu estou atuando e tal, eu tenho umas emendas que são muito furadas, né? Tipo assim, eu não vejo fundamento de ajuda em si. Você não vê a utilidade dela, né? Exato. Ações. Eu acho ações legais, mas ações são curtas e não dão continuidade. Projeto continuado. Eu tenho algumas coisas. Mas assim, depois termina e já foi. Eu digo que o governo ele tem que ter um planejamento de políticas públicas, de programas, de ações. E o parlamentar pode emendar dentro disso, porque o governo tem a responsabilidade de formular a política, de saber o começo, meio e fim, de saber aquilo que tem que ser reforçado com ações, com projetos momentâneos, mas dentro de um grande contexto. E deixar o parlamentar fazer a sua emenda nesses programas. Senão você tem razão, fica uma coisa solta, né? E também entender um pouco o papel do governo do Estado, que é diferente do papel das prefeituras. Em regra, no esporte, o governo de São Paulo ele consegue dar recursos para fazer grandes equipamentos, médios equipamentos, pequenos equipamentos. A gente tem, por exemplo, um programa de areninhas esportivas. A gente distribui essas areninhas para todo o estado. Mas depois o cuidado e a manutenção sempre vai ser da prefeitura, né? A gente tem investimentos, por exemplo, de campos de futebol sintético.
Mas quem depois quando você toca... diz a prefeitura é a principal e a Não. subprefeitura? Vamos lá. Aí a gente pode colocar investimentos na cidade de São Paulo. Certo. E aí a cidade de São Paulo, ou a prefeitura, ou a subprefeitura que cuida, de acordo com a Secretaria de Esporte e tal. Mas quando você faz uma emenda para o interior, você vai para uma cidade da Grande São Paulo, ou você vai para uma cidade pequena lá do interior, o governo ele entra com o investimento. A manutenção ali acaba sendo da prefeitura. Entendi. A gente tem uma outra forma de incentivar o esporte, que é a questão do incentivo do ICMS. Nós temos lá um valor todos os anos que a gente destina para que a empresa, ao invés de pagar o imposto, Lei de incentivo? possa fazer um incentivo. Exatamente, ao legal. esporte. São Paulo é um dos primeiros estados do Brasil que teve essa lei de incentivo ao esporte. Então a gente pode crescer esse recurso destinado ao incentivo de esporte, que aí justamente é para projetos, programas e ações, né? Sim. Às vezes são eventos, mas às vezes são projetos de escolinhas, né? Então, olha, eu quero aqui incentivar a musculação, eu quero incentivar o tênis, eu quero incentivar o basquete. Você cria um programa e dá a lei de incentivo para que ele possa, todos os anos, ter um dinheiro para fazer a manutenção desses programas. Agora, é importante a gente entender a federação, né? O governo do estado tem um papel, a prefeitura tem outro, e a prefeitura de São Paulo tem uma realidade, a prefeitura do interior tem outra, né? E o governo federal outro ainda, ele está mais distante desse dia a dia, né? O foco é muito aqui, prefeituras e governo de São Paulo. Por isso você, como deputado estadual, você vai poder atuar no estado inteiro, são 645 cidades. E às vezes a demanda aqui da capital é para um campo de futebol sintético, uma academia ao ar livre. A hora que você vai para o interior é outra demanda, né? E a emenda parlamentar ela ajuda nisso. Você vai andar pelo interior, andar pela capital, entender as demandas e poder fazer emendas ao orçamento, né? Mas vamos lá, eu defendo a emenda orçamentária desde que ela esteja num contexto. Ela não pode ser algo solto, porque senão ela acaba em si, né? Como eu fiquei nessa parte de diretoria do DGPAR, eu vi muita coisa ali que talvez, assim, eu ficava um pouco pensativo, sabe, em algumas coisas. Então, por isso que eu tô perguntando, assim, que eu acho que tem que ter uma parte mais incisiva ali em cima dessas emendas. E acho que a tua principal atuação, Felipe, enquanto deputado, é atuar nas escolas. O Estado tem 5.400 escolas. É muita coisa. Nós temos a maior rede da América Latina de alunos. São 3,5 milhões de alunos. Nossa, muito. 500 mil são crianças que estão no Fundamental 1, de primeira a quarta. 1,5 milhão, mais ou menos, é de Fundamental 2, de quinta ao nono. E 1,3 milhão, mais ou menos, de ensino médio, né? Então, olhar um pouco essa rede de educação, nós temos mais de 204 mil professores, para você ter uma ideia, e identificar, olha, dá para corrigir isso, dá para melhorar aquilo. Agora, a escola de tempo integral, ela deixa também os alunos mais tempo na escola, então você preenche essa grade curricular com várias disciplinas, né? Então, acho que a questão do esporte também tem que estar aí dentro, que é o primeiro contato da criança, né, e do adolescente com a questão do esporte. Então, se você acertar dentro da rede de educação as políticas de esporte, sem dúvida nenhuma que vai facilitar muito a vida aqui em São Paulo, né? Porque aí depois é tudo consequência do que as crianças ou os jovens aprendem dentro da escola. Sim. Você acha que um projeto relacionado a uma especialização para esses profissionais também, tanto de educação física ou outros profissionais, para que eles não mantenham só as aulas e sim a atualização como professores ou como profissionais de tal matéria em si, no caso, isso é importante também, né? Porque sem dúvida. Eu acho que às você vezes formar quem forma os alunos, né? Exato. Requalificar. É isso, porque às vezes eu acho que aquela pessoa, ela perde também, às vezes, assim, a motivação de poder dar aula, de estar ali. Então, acho que quanto mais o profissional poder ter, assim, um incentivo relacionado à especialização, continuar dando aula, se motivar, também é bem interessante. Porque, às vezes, também nem praticar nenhum tipo de atividade também, ele pratica. Então, acaba ficando algo muito ali monótono, né? E essa coisa da requalificação permanente do professor, né? O Estado, Felipe, tem uma universidade virtual, que é a Univesp. O ensino virtual, ele sempre era muito mal falado no Brasil, porque lá atrás ele foi mal usado. A pandemia veio, a tecnologia mudou, e hoje grande parte do ensino no mundo é virtual, né? Você faz as aulas virtuais, depois faz as provas nos polos presenciais, ou seja, então hoje o ensino virtual não é mais estigmatizado. E a Univesp, ela é feita por professores da USP, da Unesp, da Unicamp, e a gente vai redirecionar ela para a formação de professores no Estado. E aí pegar, por exemplo, um professor de educação física e avaliar qual outra disciplina ele deve aprender para ser um melhor professor de educação física. Sim. Ou a requalificação permanente, né? Isso é fundamental. No seu ponto de vista como pessoa, assim mesmo, com o Rodrigo, você acha que esse ensino à distância, ele realmente chega numa qualificação próxima do ensino de perto, assim? Porque às vezes a pessoa também está no ensino à distância, mas às vezes ela
não se prende tanto quanto ela deveria? Ou você acha que isso é força de vontade do ser humano de querer aprender? Um pouco das duas coisas, mas quanto mais idade você tem, melhor o ensino à distância chega, né? Então, não adianta você pensar no ensino à distância na creche, na Sim. pré-escola, no Fundamental Por exemplo, 1, nas no escolas Fundamental agora 2. que tiveram Não. condições. Era o que tinha para fazer naquele momento, sim. né? Mas a perda de aprendizado foi brutal. Então, vamos lá, o ensino à distância para requalificar a pessoa já na fase adulta ou para formar vale. Legal. Né? Para os anos iniciais, não. A gente Perfeito. não pensa nisso. Pessoal, então vocês acompanharam aqui no nosso podcast de hoje o Felipe Franco. Eu ia até desafiar ele por um braço de ferro, mas como a mesa aqui é muito frágil, eu vou deixar para depois, viu, Felipe? Não, fica tranquilo. Mas olha, obrigado pela tua pelo presença, convite, boa Rodrigo. sorte, que Deus ilumine aí o nosso caminho, que a gente possa Amém. estar juntos Vamos trabalhando por prosperar, São Paulo. com certeza. Obrigado, Muito obrigado. viu? Um Viu? abração. Fica com Deus. Obrigado.